Sinto a energia vibrar, chegando a toda parte, voando pelo ar. E a voz que embala tal canção me chama a modificar meu modo de viver. Me diz que a vida é muito mais que ouro e ilusão. Quero ser como o som a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Afina minha voz no tom do amor.
que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ama que o amor é leve. Ama que o amor é leve.
dia, amigos. Sejam bem-vindos às nossas reuniões públicas, sempre apresentadas pelo nosso canal do YouTube. Hoje, domingo, às 9 horas da manhã, às quintas-feiras, nós temos a reunião às 14 horas e 30 minutos e às sextas-feiras, às 20 horas. Temos 2 reuniões de fluidoterapia, que sempre acontecem às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Essas reuniões, elas são endereçadas aos enfermos, reuniões de fluidoterapia, onde colocamos os seus nomes no chat, irradiando bem-estar, saúde, né, para todos esses nossos companheiros. E ainda a prece da saudade, às 19 horas e 30 minutos, sempre às quintas-feiras. Essa prece endereçada aos nossos companheiros que já se encontram no mundo espiritual. A nossa reunião de hoje, né, nós teremos 2 grandes amigos, o Evaldo Martins e a Simone Pape. O Evaldo vai nos trazer o Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte e hoje ele vai iniciar a Lei de Liberdade, questões 825 a 828, que fala da liberdade natural. O Evaldo ainda vai fazer a prece inicial. E a Simone Pape nos trará reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 15, que tem o título Fora da caridade não há salvação. E ela vai nos trazer os itens de 1 a 3, que fala do que é preciso ser salvo, e também a parábola do bom samaritano. E vai nos trazer ainda a prece final. Sempre lembramos, né, a todos aqueles que acompanham as nossas reuniões, aquele bom uso do chat, né? Porque quando os nossos companheiros estão trazendo suas reflexões, é muito importante que prestemos atenção, que a gente consiga compreender, né, tudo aquilo que Evaldo e Simone trarão, fruto das suas pesquisas, dos seus conhecimentos, para com certeza, né, colocarmos em prática em nossas vidas. Gostaríamos de lembrar ainda, né, que na descrição de nosso vídeo nós vamos encontrar o link do atendimento fraterno, o link do jornalzinho, das campanhas do DEA e tantas outras informações importantes. E não vamos esquecer de estarmos presentes assistindo ao GEAL, aquele momento em que as nossas amigas evangelizadoras trazem sempre a doutrina espírita, à medida que elas trabalham, né, que elas trazem a compreensão das crianças, né? Então, a criançada, ela deve ser chamada nesta hora para assistirem a esses trabalhos tão maravilhosos trazidos pelas nossas evangelizadoras. Que possamos, né, então, aproveitar esta manhã de estudos, de reflexões dessa doutrina tão consoladora e que tenhamos um domingo de paz, um domingo de muitas esperanças junto aos nossos familiares. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo.
está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma, no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Muito bom dia, meus irmãos. Vamos neste momento nos conectar com Deus, sentirmos o amor e a luz do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, nos ajudando a dissipar toda a preocupação, todo medo, qualquer tipo de desespero. E esta luz do nosso Mestre Jesus invade todo o nosso ser, nos ajudando a termos equilíbrio, a termos bom senso, a termos fé, a termos coragem e a certeza de que em todo o nosso caminhar Ele estará ao nosso lado, nos ajudando e nos conduzindo para que possamos sempre seguir em frente e desta forma resolutos lutarmos para alcançarmos a todos os nossos objetivos. Porque nossa Mãe Maria nos envolve com seu manto, nos carrega no colo e nos inspira como uma mãe carinhosa que é, com todo um amor, com todo um carinho, para que tenhamos sempre em nossa mente, nosso coração e nossa alma as decisões assertivas para tudo aquilo que convier conforme as nossas responsabilidades. Então, renovados, esperançosos, que possamos ter um domingo e uma semana repleta de paz e de muitas realizações, e com a certeza que temos que aproveitar a vida da melhor maneira possível e que, em hipótese alguma, sequer poderá passar pela nossa mente a ideia de desistirmos. Obrigado, Deus. Obrigado, querido amigo Jesus. Assim seja,
Graças a Deus. Muito bom dia a todos, eu me chamo Evaldo Martins e eu tenho o privilégio de fazer parte desta casa abençoada que é o Centro Espírita Miguel. E hoje vamos abordar as questões 825 a 828, que fazem parte do capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que abrange uma das leis morais, a fascinante lei da liberdade. E relembrando o ensinamento da espiritualidade que nos orientou na resposta da questão 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. Então, se nos afastamos das leis de Deus, nos afastamos da felicidade. Isso significa que, se quisermos alcançar essa felicidade tão esperada, precisamos compreender muito bem as leis divinas, as leis morais. Leis estas que se encontram nas nossas consciências, mas que, além de relembrá-las, precisamos compreendê-las e, claro, acima de tudo, colocá-las em prática. Então vamos lá, para a questão 825, aonde Kardec pergunta a espiritualidade. Existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de absoluta liberdade? Será que em algum lugar desse planeta podemos ter absoluta liberdade para fazermos de tudo, onde, quando e como quisermos? Vejamos a resposta dos espíritos. Não, porque todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. E aí eu me lembro daquele ditado: tudo posso, mas nem tudo me convém. E analisando a resposta dos espíritos, nos é dito que somos seres sociáveis e, portanto, precisamos uns dos outros. E para vivermos em sociedade, é fundamental mantermos um equilíbrio, que se dá através do respeito mútuo, onde os meus direitos começam depois que termino do outro. Com tal procedimento, alavancaremos o nosso progresso, pelo simples fato, veja só, de, respeitando o nosso próximo, dar espaço ao outro de usufruir igualmente do direito da liberdade. Vamos entender isso mais amplamente na questão 826, onde Kardec questiona: em que condições o homem poderia desfrutar de absoluta liberdade? Resposta da espiritualidade: na condição de um eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, existe entre eles direitos a serem respeitados e, por consequência, nenhum deles desfrutará mais de liberdade absoluta. A referência utilizada pela espiritualidade quanto à imagem do eremita no deserto se dá pelo fato de ser um indivíduo que vive em lugar isolado, evitando com isso o contato social. E nessa circunstância desfruta de tal liberdade. Mas a partir do momento que exista a convivência com outra pessoa, então será preciso que respeitem o espaço um do outro. Não sendo dessa forma mais possível se desfrutar de liberdade absoluta,
pelo simples fato, como foi comentado na questão anterior, de que todos nós temos a obrigatoriedade de respeitarmos o próximo. Então a síntese é: para eu ter os meus direitos, eu tenho que respeitar o direito do próximo. E aí verificamos que é algo tão simples, né? Mas que, infelizmente, pelo nosso egoísmo, pelo nosso sentimento de nos sentirmos superiores aos nossos semelhantes, vivemos em tal situação de dificuldades em todos os parâmetros. Chega a dar uma vergonha, né? Mas vamos lá. Vamos para a questão 827, onde Kardec pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios retira do homem o direito de ser dono de si mesmo? E dessa forma nós observamos o quanto que Kardec ele era extremamente sábio e instigante, né? Que esmiuçava ao máximo a pergunta, a espiritualidade, para extrair todo o entendimento e não haver nenhuma espécie de dúvida. E a sua pergunta foi tipo: então, já que vocês, os espíritos, nos dizem que não temos o direito à liberdade absoluta, por que precisamos respeitar o próximo? Vejamos a resposta da espiritualidade: de modo algum. Porque se esse é um direito, de modo algum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede. Os tempos atuais, eles formam um exemplo perfeito com relação a isso, onde todos, desde crianças até idosos, dentro da sua realidade, são impactados por todas as formas possíveis e imagináveis de preocupações. Desde a pandemia, que dispensa comentários, até uma famigerada guerra aonde não existem vencedores ou vencidos, né? E por aí vai, porque ao sairmos de casa para trabalharmos, devido a essa condição de crise que vivemos, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, alguém tem a plena certeza com relação à manutenção dos seus trabalhos? Ficamos na dúvida, né? Como é que vamos ter e dar dignidade para as pessoas que amamos? A violência, né? A nossa guerra diária, principalmente se tratando de uma cidade como o Rio de Janeiro, que nós saímos de casa, mas não sabemos se iremos voltar. E aí, com tudo isso, como não se abater? Como não nos deixarmos levar por esse pessimismo presente, por intermédio do pensamento positivo? Porque esse pensamento positivo, ele abrirá portas para que nós, em hipótese alguma, venhamos a nos contaminar. Para entendermos que se a vida apresentar limões em nosso caminho, é necessário transformarmos em uma limonada extremamente nutritiva. E dessa forma, nos mantermos equilibrados e não nos deixarmos levar por nenhuma espécie de desajuste. Afinal de contas, é necessário mantermos os nossos pensamentos dentro de uma regra, porque se isso não acontecer, irá ocorrer uma espiral extremamente negativa, porque os pensamentos ele poderá nos aprisionar, nos escravizar, causando uma severa dificuldade. Quantas pessoas entram em depressão, tiram suas próprias vidas por essa espiral. Agora, o Mestre Jesus, o nosso melhor amigo, ele já nos orientou como não passarmos por esse processo negativo. Orai e vigiai, onde dessa forma daremos prioridade
para os pensamentos que irão nos elevar, que irão nos manter seguros, equilibrados, conscienciosos de que nos momentos mais difíceis, mais do que está ao nosso lado, Deus estará sempre nos carregando no colo. E assim, entendermos que, ao agregarmos esses pensamentos positivos, não só estaremos fazendo um bem para nós mesmos, mas como para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, mãos à obra, porque é muito difícil. Temos a consciência do momento caótico que vivemos, mas não podemos nos deixar abater, porque a espiritualidade, ela está sempre ao nosso dispor para nos ajudar a seguirmos em frente. Agora, é muito importante fazermos por onde para que se tenha a espiritualidade, subsídio suficiente para, por puro amor, cumprir o seu papel. E nós, como eternos estudantes, como a espiritualidade nos conhece, nos tratam como criaturas ainda em construção, não é? Como seres ainda, tal qual crianças espirituais, seguirmos com pensamento firme para, em hipótese alguma, sucumbirmos perante ao mal. Então vamos lá, nos encaminhando ainda nessa reflexão, nesse tema muito palpitante, para as questões 828 e 828A. Vamos lá para a conclusão na nossa reflexão com a questão 828, onde Kardec pergunta como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que com frequência exerce no próprio lar e sobre os seus subordinados. Resposta da espiritualidade: esses homens têm a compreensão da lei natural, mas ela vai neutralizada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando os princípios liberais que apoiam não representam uma farsa bem calculada, eles sabem perfeitamente como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. E na 828A, serão levados em conta no mundo espiritual os princípios que defenderam na Terra, que sabia Kardec, que a espiritualidade conclui: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto maior será a sua culpa se não o aplicar a si mesmo. Em verdade, eu digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que pretende parecer o que não é. E fica muito claro a necessidade de se haver sintonia entre o que pensamos e aquilo que fazemos, não é? E aí nada melhor do que a sabedoria do espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, que nos esclarece, alguns trechos eu peguei, onde ele nos esclarece com toda a grandiosidade que ele possui como um espírito elevadíssimo. Diz Miramês: a palavra é força poderosa entre todas as suas ressonâncias. No entanto, nem sempre o que se fala corresponde à vivência. É muito comum a criatura anunciar certas verdades, porém se encontrar longe delas. Não é bastante familiar aquela condição do faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Palavras minhas, tá, gente? Grandes homens, continua Miramês, comumente são liberais com os estranhos e carrascos com a própria família. Esforçam-se e, por vezes,
sofrem para parecerem o que não são para os outros, por simples necessidade de manter a posição. Mas os pensamentos que partem da sua realidade interna agitam em direção àqueles que vivem com eles, desfazendo dos esforços alheios que os ajudam no dia a dia. Esta é a verdade. Entretanto, a vida não os despreza, procurando daqui e dali meios de os educar, pois este é o destino de todas as almas criadas por Deus. Em outro trecho, continua Miramês: aquele que pretende parecer desperto em seus valores e não é, engana-se a si mesmo. Mas, como todo engano é breve, ele mesmo desconfia do seu comportamento, e a dor, os infortúnios e todos os tipos de problemas fazem com que ele modifique o modo pelo qual vive, ganhando condições no trabalho de libertação para se libertar definitivamente. Para Deus, nada adianta se temos a simples determinação de falarmos, mas sim essencialmente aquilo que fazemos. É isso que Ele espera de nós. Pois as nossas ações são o que verdadeiramente contam para que alcancemos o nosso progresso, para que agreguemos para o todo. E não os pensamentos e as palavras que não tenham importância. Uma vez mais, as ações que refletem no mundo e dessa forma, através dela, veja só, nós podemos destruir sonhos, consequentemente, pessoas. O diferencial é que quando passamos a defender os princípios da lei da liberdade, atingiremos automaticamente um adiantamento em relação àqueles que não conseguem, havendo um caminhar natural, uma vez mais, para o progresso. Olha como tudo é fácil, é uma simples reflexão da nossa parte. Não tem jeito, a atitude diz muito mais para Deus. É por isso que todos nós estamos aqui encarnados. E a espiritualidade, num trechinho aqui do 828A, ela nos diz: em verdade eu digo que o homem simples, porém sincero, está muito mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que pretende parecer o que não é. E concluindo a nossa reflexão, Miramês, ele renova as nossas esperanças em mais um trecho aqui da obra Filosofia Espírita, quando diz o seguinte: em todos os lances de Jesus, quando esteve na terra junto aos homens, sentimos a irradiação da sua tolerância para com aqueles que descuidam da vivência das leis naturais. E isso ocorreu com os próprios discípulos do seu coração. Então, meus irmãos, o Mestre nunca desistirá de nós. E é importante que nós não desistamos de nós mesmos. Fé, esperança, porque depois da curva, por mais difícil que esteja a nossa trajetória, vem a bonança, porque Deus está do nosso lado sempre. Então, força, porque Deus nunca nos desamparará. Muito obrigado. Agradeço pelo privilégio, uma vez mais, de estar aqui. Espero ter sido claro, acrescentar. E desejo a todos um domingo pleno de realizações e a bênção de Deus sobre todos nós.
Olá para todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial. Um bom dia para todos. Meu nome é Simone Pape, sou trabalhadora desta casa e na manhã de hoje iremos refletir juntos sobre o capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O título deste capítulo, do capítulo 15, é Fora da caridade não há salvação. Vamos conversar um pouco a respeito dos itens 1, 2 e 3. É importante falarmos da caridade sobre o ponto de vista que nos trouxe o nosso Mestre Jesus. A caridade ativa em nós. Importante chamarmos a atenção sobre o título deste capítulo, no qual se encerra toda a mensagem, todo o exemplo que o Cristo nos ensina com o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Damos ênfase que a caridade é o amor em movimento. Quem nos trouxe essa frase foi o apóstolo Paulo de Tarso, que escreveu em sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, referindo-se sobre a caridade como sendo o amor em ação, em movimento e em ação. Porque quem se encontra em processo de aprendizado não estagna. A compreensão do amor abre as portas para o serviço de assistência ao próximo. Bem, o nosso mundo, ele carece, nos dias atuais, de mais caridade, benevolência, amor e perdão também. Sim, pois se observarmos bem, se vamos encontrar em outra obra de Kardec, que faz parte do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, se nós formos na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia, vamos encontrar a resposta dos espíritos que nos esclarecem sobre o BIP: benevolência para com todos, indulgência com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Temos, ao longo do curso, confundido caridade com beneficência. A caridade material, na qual praticamos a filantropia, que é, com certeza, um dos aspectos da caridade, na nossa atual realidade, é muito importante, é muito urgente a sua prática da caridade assistencial. Bom, não preciso nem dizer, né? Todos nós sabemos que vivemos em desigualdade social. As pessoas possuem necessidades físicas, as pessoas têm fome, têm sede, necessitam de abrigo, necessitam de acolhimento, né? Então, eu não preciso nem estar aqui comentando sobre a importância e a qualidade da caridade assistencial, né? Isso é uma certeza, salta aos nossos olhos em nosso dia a dia. Mas
a caridade trazida e ensinada por Jesus é muito mais ampla, é infinita. Ela atende não apenas às nossas necessidades físicas, às necessidades da matéria, mas também atende o espírito imortal em seu processo de aprendizado e de também reparação. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, como iremos refletir a partir do primeiro item que iremos ler neste capítulo. Lembramos que a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe, mais uma vez falando, né? Ela não se restringe apenas à esmola, né? A esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos queridos ou não. Afinal, Jesus também nos ensinou, Jesus também falou: amai até mesmo os vossos inimigos. Bem, vamos então ao vídeo do primeiro item deste capítulo. Vamos ouvir, vamos ler e refletir, todos juntos, o que nos diz este ensinamento de Jesus, que se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Vamos então ao nosso vídeo. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te assistimos? Então ele responderá:
Em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com a assistência a um desses mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Estas palavras de Jesus serviam de base a todas as crenças e a todas as interpretações humanas, esclarecendo e servindo a todos os povos. Tinham de preparar para o futuro. Nestas palavras, identificamos a moral do Cristo, que é divina, e por esse motivo é universal e atemporal. Porém, estes ensinamentos, tomados ao pé da letra, são de difícil compreensão para os que se prendem exclusivamente à letra. E por isso, estas palavras foram mal compreendidas e falsamente interpretadas. Mas tudo tem a sua razão de ser nessa marcha do progresso e de transformação. O progresso, ele não dá saltos, ele acontece paulatinamente, conforme a vontade de cada um de nós. O tempo que ocorrerá isso depende de cada um de nós, conforme a marcha na qual emprego a minha vontade. Assim, progredimos individualmente e coletivamente. Os ensinamentos do Cristo, eles precisam ser refletidos, não mais na literalidade. Eles precisam ser entendidos através do sentido espiritual. Para a nossa transformação, é necessário que retiremos o espírito da letra, e assim iremos iluminar nossa consciência. Realizando agora um breve apanhado deste item, esclarecemos alguns pontos. Quando Jesus cita quando ele fala, né, no seu ensinamento, que encontra-se no Evangelho de Mateus, quando ele fala sobre o trono da sua glória, significa que chegará a época em que todos os povos estarão sob a harmonia da lei divina. Isso é maravilhoso e é extremamente consolador para todos nós, em sabermos que todos os povos viverão um dia em paz, de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. Esse trono, ele terá então um embasamento no fundo do coração de todas as criaturas, onde o reino divino estará fortalecido no coração de cada um de nós. Este é o reino no qual Jesus veio construir a sua morada. E ele fala, à direita e à esquerda são as expressões figuradas, indicativas dos lugares reservados para os justos e para os maus. Lembramos ainda que Jesus também nos ensina que o Pai, ele é misericordioso, e a sua misericórdia vem atrelada à sua justiça e o seu amor. E quando nós falamos sobre a questão, né, de lugares, isso no sentido espiritual, no sentido figurado, não literal da palavra, né? Pois o Pai, ele não deseja a iniquidade do ímpio, mas sim
a sua reeducação. Lembram-se do ensinamento de Jesus? Misericórdia sim, sacrifício não. Precisamos estar vigilantes, sempre vigilantes neste sentido, de olharmos para dentro de nós e vermos qual é a posição, qual o caminho, a qual eu colocarei a minha marcha. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Estas são duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. A caridade e a humildade, repetindo, são virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Jesus aponta a caridade e a humildade como sendo as que conduzem à eterna felicidade, combatendo sempre o orgulho e o egoísmo. Mas Jesus, ele não se limita a recomendar a caridade, ele a põe em prática claramente. Quando lemos esse item, o item 1 do capítulo, né, a gente observa a questão do julgamento, dos laços, das sentenças, né? E aí nós refletimos sobre o que se baseia as acusações, né? A pergunta ao juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal qual a prática exterior? Não. Não há essa questão, né? O único ponto no qual Jesus se refere como elemento principal para a separação dos justos dos maus é a prática da caridade. A caridade sem distinção, como iremos ver no próximo item, no próximo vídeo. Vamos assistir. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastastes a mais eu te pagarei quando regressar.
qual desses 3 te parecem ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e fazei o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Bem, o meu evangelho é esse aqui. É a tradução do Evandro Noleto Bezerra, né? É uma edição da FEB. Então, no capítulo 15, como eu falei, né, cujo título é Fora da Caridade Não Há Salvação, ele tem um subitem, né? Um subtítulo, que é a seguinte afirmativa: de que precisa o espírito para se salvar? Eu lendo isso, eu transformei essa afirmativa em uma questão, em uma interrogação, que eu trago para mim e compartilho com vocês. Vamos refletir, né, juntos. De que precisa o espírito para se salvar? O que precisamos para nos salvar? Salvar-nos da nossa ignorância, da perfídia, da hipocrisia, da indiferença, do orgulho, do egoísmo. O que precisamos para nos salvarmos? Estas questões, como eu falei, elas realmente permeiam no meu íntimo. E nessa parábola, nesse item 2, né, que é a parábola do bom samaritano, Jesus se utiliza da figura do samaritano, que apesar de ser odiado e considerado impuro, herege pelos judeus, acreditem, os samaritanos eram odiados pelos judeus, né? Ele se utiliza da figura do samaritano como aquele que se utiliza da prática da caridade e do amor ao próximo sem distinção. Pois o homem caído na beira do caminho, que foi atingido pelos malfeitores, né, não possuía uma nacionalidade, uma casta, como uma denominação. Ele era, porém, o elemento-chave entre aqueles que passaram à beira do caminho e o ignoraram, como o sacerdote e o levita, ao contrário daquele, né, que compadece-te, que se interrompe para atender indistintamente ao que precisa da sua ajuda. E detalhe, Jesus conta essa parábola para um doutor da lei. E quem são os doutores da lei? São aqueles que têm um conhecimento profundo das leis judaicas, que estudam a lei judaica, que escreviam. Os doutores da lei, eles eram escribas, né? Então, o doutor da lei era um escriba. Escribas são aqueles que reproduzem as leis, né? Escrevem os livros sagrados. Aí nós temos o Talmud, a Tanakh, né? Vários livros, vários pergaminhos. Então, eles eram profundos conhecedores da lei. E observem, quando eu falo que os samaritanos, eles eram considerados impuros, que o nome samaritano ele não poderia ser dito por um judeu. Porque se um judeu falasse este nome, ele era considerado impuro. Por isso, quando
o doutor da lei responde a Jesus, ele fala aquele que utilizou-se da misericórdia. Ele não fala a palavra samaritana. Só uma curiosidade. Jesus nos traz a realidade de que somos nós, né? E que estamos, né? E que nós somos portadores e temos a capacidade de entender a caridade, a caridade não possui fronteiras. Ela deve ser exercida por cada um de nós. O levita, o sacerdote, eles já passaram, eles já foram. Nós estamos aqui em aprendizado, estamos estudando e nós temos plena consciência de que a caridade não possui fronteiras. Vamos começar a sua prática em nosso próprio lar, que é a nossa escola. E é aí que devemos exercitar a caridade, né? É o primeiro lugar que devemos exercitar a caridade. A caridade material, ela não é reprovável, né? Não é isso, assim, algumas pessoas falam, a caridade material é muito mais confortável, você não precisa se envolver tanto. Se enganam. Conheço muitas pessoas que têm projetos maravilhosos de atendimento e elas se envolvem, sim. Elas fazem com mas muita dedicação e muito amor. Conheço amigos meus que têm um trabalho maravilhoso nessa prática, né, da caridade e que a maioria das pessoas desconhecem, né? Porque é exatamente essa a questão, né? A caridade material ela não é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente ela é realizada. Por quê? O homem que já compreende o exercício da caridade, segundo Jesus, ele vai ao encontro do necessitado sem alarde. Por isso que eu falei, eu conheço muitas pessoas que realizam a caridade e que é desconhecido, porque eles realizam essa caridade não como um intuito de autopromoção, eles realizam essa caridade sem alarde, sem barulho e sem esperar que aquele que necessita peça, né? Seja o pedinte, estenda a mão. Eles vão ao encontro desses mais necessitados e realizam com todo carinho, com toda a dedicação que eles já têm no seu coração. Então, vamos pensar o seguinte: qual a caridade que eu poderia exercitar no meu dia de hoje? Olha, hoje é domingo, estamos agora no início do dia, no início da semana, temos aí um dia inteiro de possibilidades. Vamos pensar, qual a caridade que eu poderia exercitar no meu dia hoje, no meu dia de hoje? E assim, de pouco em pouco, ela se transformará em uma ação constante no nosso dia a dia. Pensem nisso. Bom, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu poderia ficar aqui falando, porque o estudo é muito rico, mas o tempo é curto, né? Então vamos. Agradeço demais a vocês pela caridade de me ouvir falar. Desejo a todos vocês uma ótima semana, que possamos ser caridosos com todos e também com nós mesmos, viu? Mas isso é assunto para um outro dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Neste momento em que estamos vibrando todos juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer mais uma vez por esta oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em nome de nosso Pai misericordioso,
Obrigada, Senhor, meu Deus, por todas as oportunidades que recebemos em nosso dia a dia. Obrigada pelo trabalho, obrigada pela nossa família, obrigada pelos momentos em que nos reunimos, nas alegrias, nas tristezas que nos fortalecem. Obrigada pelo dia, por cada amanhecer. Obrigada pela noite que nos traz o descanso. Obrigada por cada palavra, cada mensagem lida, pois são fontes de aprendizado ininterruptos, que possamos trazê-los para o nosso íntimo, que possamos utilizá-los como uma forma de aprimoramento para cada um de nós. Pai, gostaríamos de pedir-lhe pela nossa paz, não só pela paz do mundo, mas também pela nossa paz interior. Gostaríamos de lhe pedir o amparo aos irmãos que se encontram em momentos de dor e sofrimento, em zonas de guerra, que cada um possa sentir a vossa presença, o vosso amparo, o vosso amor, o vosso acolhimento. Pedimos também que ampare a todos que se encontram nos hospitais, se restabelecendo em sua saúde ou acompanhando os seus entes queridos. Ampare a cada um deles. Pedimos também por aqueles que se encontram em processos de reajustes, aprisionados por equívocos cometidos. Orienta-os, Pai, para que eles sintam em seu íntimo a sua presença e lhe busquem no caminho correto em que deve seguir em sua vida. E assim, Pai, encerro essa singela prece. Ampare a todos nós, que possamos sentir a Tua presença a cada instante. Muito obrigada, Senhor, por tudo isso. Assim seja, graças a Deus. Sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade, há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho, vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo o que o mundo precisa ter. Que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança.
espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. Era uma casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus.
Chegou a hora da nossa prece, hora de agradecer a oportunidade de estarmos em torno dos ensinamentos de Jesus, de agradecer a bênção da vida, de agradecer a existência da nossa família e o aprendizado de todos os dias. Obrigada por tudo, Pai. Que nossa evangelização possa ser a bênção da Tua presença em cada lar, em cada coração aqui conectado. Rogamos a Ti, Paizinho querido, fica conosco e que possamos mais uma vez sentir o Teu abraço, o Teu carinho, nas palavras de cada evangelizador que tem nos acompanhado ao longo do nosso GEAL de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Nós esperamos que estejam todos bem. O tema da nossa aula de hoje é Trabalha. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do trabalho no bem. Vocês sabiam que Deus, que é nosso Pai e que nos ama infinitamente, trabalha o tempo inteiro? Sim, Deus trabalha o tempo todo. E tudo que Ele cria, toda a sua obra, tem sempre um objetivo. Como, por exemplo, na natureza. Os animais, os vegetais, os minerais. Nós, que somos os seres inteligentes da criação, todos temos um objetivo. Todos temos um papel, um trabalho a cumprir. E esse trabalho deve ser sempre pensado e voltado para o bem. Como, por exemplo, cuidar e preservar a natureza, respeitar os animais, auxiliar nas tarefas e na organização da nossa casa, ajudar um amigo em uma matéria em que ele não saiba ou que ele esteja com dificuldades para entender, fazer uma oração pedindo a Deus que ajude a outra pessoa. Tudo isso são exemplos de trabalho no bem. Portanto, nós temos diversas oportunidades para trabalhar pelo bem em nome de Deus, que é nosso Pai, em qualquer lugar em que nós estivermos. Basta nós termos amor no coração e boa vontade. Trabalhar no bem nos auxilia também em nossa própria transformação moral. Quando eu busco ser uma boa pessoa para mim e para o próximo, quando eu procuro amar e servir a todos que estão ao meu redor, eu trabalho também em favor da minha própria transformação em uma pessoa melhor. É isso então, galerinha. Vamos agora à nossa história? A necessidade do esforço. Conta-se que no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado com oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais, como cães, que colaboram na vigilância, e aves, como os urubus, que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo.
Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos. Porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo: o solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à terra, que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Oi, pessoal! Esse vídeo que acabamos de assistir é com base no livro Pai Nosso. É uma mensagem de Meimei psicografada por Chico Xavier. E começa mostrando para a gente que o princípio da vida na Terra, o alimento era encontrado como oferta divina da providência em toda parte. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo prevê e provê, desde as menores às maiores coisas. Ele sempre provê as necessidades de seu filho através de outro filho. Todos nós recebemos seu amparo, desde que o busquemos. Deus está ligado a nós por laços de amor e provendo as nossas necessidades. Em seguida, nos fala: e o Pai Celeste só pede aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. Deus nos dá a condição de encontrarmos o alimento, mas devemos trabalhar, nos esforçar para conseguir. Ele nos dá tudo: o sol, a chuva, o calor, as flores e a orientação. Mas o trabalho é nosso para conquistar e ajudar o próximo. E a mensagem continua: porém o povo, percebendo que tudo vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. Toda a criação de Deus tem um objetivo. Todos nós temos uma ocupação enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Temos que nos esforçar para termos o pão na mesa, a roupa para vestir, o lar que nos acolhe. E a mensagem continua, né? Os animais eram mais prestativos que os homens. Vocês sabiam que as formigas atuam como jardineiro na natureza? Elas escavam o solo, espalham semente, são dedicadas na sua função, são organizadas. Elas simbolizam a cooperação, a determinação, pensamento coletivo e planejamento. São unidas, se ajudam para alcançarem seus objetivos. Vendo isso, continuou a mensagem, Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Nós sabemos, que Deus, não castiga ninguém. Ele é justo e bom. Então, isso não era um castigo, Nós devemos trabalhar com alegria e otimismo, certo de que o trabalho é a essência da vida. E toda tarefa, para ser bem executada, exige esforço, perseverança, amor com o nosso trabalho físico,
Com o nosso trabalho físico, adquirimos os bens materiais e com o trabalho espiritual conquistamos a nossa evolução. E para finalizar, vou ler um verso de Meimei, chamado Senda da Perfeição. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. E agora nós vamos para a nossa atividade. E aí, galerinha do bem, meus espíritas mirins, tudo bem? Espero que esteja tudo em paz com vocês. O tema de hoje é bem reflexivo. Trabalhar com Jesus para o outro e por você mesmo. Hoje não estamos falando de trabalho material especificamente, e sim do trabalho espiritual. Aquele que você emprega seus esforços para se melhorar, para auxiliar ao outro. Você sabia que qualquer atividade útil é trabalho? Essa foi uma resposta dos espíritos para Allan Kardec, quando ele lhes perguntou se trabalho era somente ocupação material. É a questão 675 do Livro dos Espíritos. Vou dar exemplos. Uma pessoa que realiza algo para o outro, tipo assim, que seja atender a porta quando tocam a campainha, quando vai pegar as correspondências e as cartas, na caixa do correio, quando coloca o lixo lá fora, quando dá comida para o seu cachorrinho ou seu gatinho. Se você, criança, faz isso, palmas, isso é trabalho, parabéns para você. Você trabalha. No livro Vigiai e Orai, o tema sobre trabalho diz assim: toda tarefa no bem é importante e indispensável. E eu digo para vocês, todo trabalho no bem faz muito bem para o corpo, para a mente, nos deixa alegres e satisfeitos com a gente mesmo, porque estamos trabalhando. E por falar em trabalho, que é uma coisa muito importante e indispensável, vamos à nossa atividade. Nós vamos fazer uma formiguinha. Vocês já viram como todas elas trabalham juntas, sem descanso, e uma ajuda a outra pelo bem maior? Vai ser uma formiguinha igual a essa aqui, ó. Vendo? E aí, qual é o material que vocês vão precisar? Um lápis, uma tampinha grandinha e outra menor. Essa aqui é de refrigerante, esse aqui é essas garrafinhas maiores. Vai precisar, se você não souber medir de olho, 1 centímetro, então você vai precisar de uma régua e uma folha. Quem tiver folha, cartolina preta ou marrom, você utiliza. Se não, aqui ó, metade de uma folha, essa daqui já é bem usada, é que não dá para vocês verem as escritas aqui. Aí eu passei o giz de cera preto, tá? Mas você pode usar o marrom. E aí como é que você vai fazer? Você vai medir, deixa eu colocar aqui melhor, ó. Vai medir 2 tampinhas maiores, 2, que é para a cabeça e a parte de trás da formiga. E a parte do meio, do corpinho da formiga, é a tampa de refrigerante, a menor. Ah, eu esqueci. Tesoura sem ponta para recortar. Lembrando também que vamos utilizar cola.
Bom, então vou mostrar aqui para vocês que eu já fiz, já recortei, vendo? Recortei. Vão medir 1 centímetro, aqui ó, 1 centímetro, e aqui ó, 10 centímetros. Vão fazer 6 para as perninhas, 6 tiras. E sabe o cabo de guarda-chuva? Então, vocês vão fazer 2 fininhos, pequenininhos, ó. Ok? Vão fazer 2, que serão as anteninhas. Vão recortar e depois vão colar. Vou mostrar o meu aqui, ó. Aqui, ó, a maior. Pega a parte menor, cola mais para cá. A parte de trás da formiga também. Ajeita aqui, que é para a cabeça da formiga ficar para cima. As anteninhas, uma de cada lado da cabecinha. A outra anteninha. As perninhas, para que a formiga fique em pé, vocês vão dar uma dobradinha. Que é para poder colar. Então, vão colar uma de cada lado. De um lado e do outro. De um lado, aqui, do outro. Não precisa encher de cola não, só um pedacinho. Aqui e a última. Depois que vocês fizerem, colarem, vocês vão dar outra dobra, que é para que ela fique em pezinha. Que a cola ainda não secou e aí colou aqui na minha mão. Então é só dobrar e depois firmá-la para ela ficar aqui, ó. As patinhas também, olha, estão vendo aqui, ó, que está dobradinha. Agora deu para ver melhor, né? Minha mão tá cheia de cola. Isso, viu? Eu dobrei para colar, dobrei aqui para firmar, que é assim, ó, dobrei para colar, dobrei para firmar e dobrei para formar os pezinhos. E assim a sua formiguinha fica em pé. E falando de trabalho, de formiguinha, tem uma musiquinha. A formiguinha trabalhadeira ajuda sempre a sua companheira. O mais fraterno ajuda seu irmão. Parabéns para quem já sabe essa lição. O mais fraterno ajuda seu irmão. Parabéns para quem já sabe essa lição. Olha as duas carregando uma folha. Então eu espero que vocês gostem da atividade, que é simples, mas falando de trabalho. Então, beijos, até a próxima semana. Senhor, queremos te agradecer pelo trabalho deste momento, o trabalho com Jesus, o propósito que encontramos de sermos útil
e de nos evangelizarmos, contribuindo, por pequenino que sejam as nossas atitudes. Que tenhamos consciência que o exemplo do trabalho com amor e a nossa transformação como pessoas melhores é a maior contribuição no caminho de um mundo melhor. E que o nosso sustento não seja apenas o nosso ganha-pão, mas também um propósito de levarmos esperanças e sonhos. Que ao voltarmos agora às nossas tarefas diárias, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças ao Senhor, graças a Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz.